Pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas e com as suas lanças, e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabiam, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos seus bolsos trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças e os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro e os traziam as cargas e os carregavam, cada um com uma mão a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingida aos lombos, e edificavam e tocavam a trombeta, estava junto comigo. E disse-me aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvides o som da buzina, ali vos ajuntei conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Somente até aí que vamos poder assentar. Aqui começa a história de um homem chamado Neemias. Neemias era um homem fiel ao rei, mas acima de tudo ele era um homem fiel a Deus. Ele era copeiro do rei da Síria, e ele serviu o rei da melhor forma possível. O copeiro era alguém de confiança do rei, porque o copeiro, para o rei escolher um copeiro, tinha que ser uma pessoa de confiança, porque o copeiro, o papel dele era experimentar da comida que era servida ao rei, era experimentar da bebida que era servida ao rei. Mas esse Neemias um dia recebe a notícia de que os muros de Jerusalém estavam destruídos. Mas Neemias era um homem que ele não era egoísta. Neemias era um homem que ele se preocupava com o próximo. Neemias estava no conforto do palácio, e quando Neemias recebe a notícia que os muros de Jerusalém estavam destruídos, Neemias começa a se preocupar com seu povo que estava em Jerusalém, porque os seus antepassados eram daquele lugar. Então, no livro de Neemias, no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Neemias se encontra com seu semblante caído. Então, quando ele vai servir o vinho para o rei pergunta para ele por que ele está com o semblante caído, por que ele está triste. E ele fala para o rei: ó rei, vive para sempre.
cansados, estão com os muros e as portas destruídas. Porque quando a pessoa ela tem a sabedoria de Deus, ela não fala o seu problema para as pessoas. Primeiro ela vai até a presença de Deus. E aprenda, irmãos, quando nós estamos passando por situações difíceis, aprenda a orar, aprenda a consultar a Deus, porque Neemias, ele procurou a ajuda de Deus, ele procurou orar e jejuar, porque às vezes a pessoa, ela só quer orar e jejuar, mas às vezes a pessoa ela não quer agir, e a oração sem ação, ela é perda de tempo, mas a ação sem oração é tolice, porque oração e ação são duas coisas que andam juntas, porque Neemias ele não era um homem acomodado, porque Neemias ele foi até na presença de Deus, ele começou a orar e começou a jejuar, mas ele não ficou só apenas na oração e no jejum. Eu imagino Neemias diante da presença de Deus e dizendo: Deus, olhe para o meu povo que está em ruínas. Senhor, me dá estratégias para levantar os muros de Jerusalém, para reconstruir o que foi destruído. Porque você reconstruir é mais difícil do que você construir. Porque é muito fácil quando a coisa está construída, quando a coisa está edificada. É muito fácil quando uma casa, um sobrado está todo acabado, todo edificado, e vem as máquinas e destrói tudo. É muito fácil destruir, mas mais difícil do que construir é reconstruir. Mas Neemias ele não olhou para as dificuldades, ele consultou a Deus, porque quando a pessoa ela tem intimidade com Deus, ela não olha para a dificuldade, ela olha para o tamanho do Deus que está com ela. Ele buscou a Deus e falou: Senhor, eu vou edificar os muros de Jerusalém. Eu não aceito ver aquela cidade destruída, porque Jerusalém era uma cidade fortemente amada, era uma cidade cercada de muros. Mas quando essa cidade estava com seus muros destruídos, a cidade estava desprotegida, os inimigos entravam e saíam a hora que queria. Assim é a vida de uma pessoa quando ela está destruída, quando ela está com a sua vida em ruínas. A pessoa, o inimigo entra e sai a hora que quer. Mas quando a pessoa ela coloca a vida diante de Deus, diante do altar, ela passa a ter uma vida selada pelo Espírito Santo de Deus. E só há mudança quando a pessoa olha para a situação e ela tem aquele sentimento de revolta. Ela olha para a situação e fala: eu não aceito viver desta maneira, eu não aceito que essa situação continue desse jeito, eu não aceito que a minha família continue sendo destruída, eu não aceito que o meu esposo, a minha esposa continue levando esta vida, eu não aceito continuar desta forma. Eu vou para cima, vou partir para cima, mas Deus me dá sabedoria. Foi o que Neemias fez.
Neemias resolveu ouvir a voz de Deus. Neemias não dava ouvidos a mensagens negativas, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem que aprender a dar ouvido à voz de Deus, porque ele buscou a presença de Deus e ele ouviu a voz de Deus. Porque tem pessoas que ela pensa que ela precisa apenas de Jesus. A pessoa, ela anda numa santidade tão grande que ela acha que ela precisa apenas da ajuda do Senhor Jesus. Mas a pessoa, ela precisa de ajuda de voluntários que estejam com ela no mesmo propósito. Mas em primeiro lugar, Deus, segundo a ajuda do ser humano. Mas as pessoas, humanamente falando, normalmente elas procuram primeiro a ajuda do ser humano. E às vezes a pessoa, ela não tem a condição de ajudar ela. Mas Neemias, ele buscou a ajuda de Deus. A Bíblia vai dizer, no capítulo 4, no versículo 1, que Sanbalate começa a ficar irado com aquela situação e começa a dizer: quem é esses homens fracos para reconstruir os muros de Jerusalém? E Sanbalate começa a dizer que até mesmo uma raposa, se topasse no muro de Jerusalém, ia desabar. Mas Neemias não deixou aquela mensagem no coração dele, porque ele sabia ouvir a voz de Deus. Porque para que a nossa vida ela venha a ser edificada, é necessário nós ouvirmos a voz de Deus. É necessário nós aprender a crer na nossa oração. Porque se tem uma coisa que o diabo tem usado para enganar muitas pessoas, irmãos, é a acomodação. E nós devemos ter o maior cuidado de não sermos acomodados. Porque a tendência do ser humano é ser acomodado. Qualquer situação, a pessoa entra na zona de conforto. Qualquer situação, a pessoa acha que está bom. Porque às vezes, quando a pessoa ela vem para o culto, às vezes o pastor começa a pregar e a pessoa ela fica sentada no banco dela e começa a olhar aquela pregação, aquele sermão do pastor, e quando o pastor começa a dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, você não será atingido. E às vezes a pessoa fala: hoje o pastor pregou forte. E quando o pastor fala: você é mais do que vencedor, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A pessoa fala: amém, o pastor pregou forte. Mas quando o pastor fala: larga a amante, abandona o pecado, saia desta vida, que se você continuar desta vida, você vai perder a sua salvação. A pessoa não gosta, porque a pessoa ela quer ouvir aquilo que agrada a ela. Porque a palavra de Deus, ela bate de frente com o pecado. A palavra de Deus, ela nos afronta. Quando eu abro a Bíblia, a palavra de Deus, e eu olho e tem algo que ela está me afrontando,
A Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que sabeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque quando a pessoa ela confia em Deus, às vezes ela até pensa em fazer de uma forma, e às vezes aquela forma não está dando certo, mas a pessoa sabe que Deus vai fazer da maneira dele. E a pessoa, quando ela é uma pessoa de oração, ela confia, porque sabe que a vontade de Deus é santa, perfeita e agradável. Então ela confia em Deus e ela deixa Deus fazer do jeito dela, e ela aceita a forma de Deus agir, porque o jeito de Deus é a forma dele. Então temos que aprender com Neemias, para que as nossas vidas não venham ficar em ruínas. Porque às vezes tem pessoas que falam: olha, Deus falou no meu coração que Ele vai me usar na palavra. Deus falou no meu coração que eu vou ser muito usado na palavra. Mas a pessoa, ela esquece que o impossível Deus faz, mas o possível Ele deixa para nós fazer. Se você quer ser usado na palavra, você tem que pagar o preço. Se você quer ser usado na palavra, quem tem que orar é você. Quem tem que jejuar é você. Quem tem que pagar o preço é você. Quem tem que ler a Bíblia é você. E às vezes a pessoa quer que tudo caia do céu. E o que cai do céu, irmão, é chuva. Você tem que correr atrás. Porque Neemias não ficou apenas nas palavras. Ele ouviu a voz de Deus. E ele reconstruiu. Ele levantou os muros de Jerusalém. Porque Neemias, mesmo as pessoas não acreditando nela, não acreditando nele, ele partiu para cima. Porque não espere, irmãos, as pessoas acreditarem em você. Porque tem momentos na nossa vida que você olha para um lado e para o outro. Humanamente falando, nós olhamos e vemos que estamos sozinhos. Mas tem momentos que você vai ter apenas Deus. Mas tenha certeza que Ele é o suficiente. Porque de nada adianta a pessoa estar rodeada de pessoas se Deus não está no negócio. Porque Neemias, ele era fiel ao rei, mas acima de tudo ele era fiel a Deus. Porque ninguém é fiel a alguém se antes ela não ser fiel a Deus. Eu sou fiel à minha esposa, eu sou fiel ao meu pastor, mas antes de tudo, acima de tudo, eu tenho que ser fiel a Deus. Ninguém é fiel a alguém se antes ela não for fiel a Deus. Nós vimos as pessoas adesivando o carro, colocando lá: Deus é fiel. Mas se você é fiel, você tem sido fiel a Deus? Ah, Senhor, mas eu estou passando por uma situação financeira na qual eu estou a tempo de falir, mas você tem sido fiel no pouco. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o mundo. Mas se você não consegue ser fiel nem no pouco, Deus não te colocará sobre o muito. Porque acima de tudo, você tem que ser fiel a Deus. Porque para a nossa vida mudar, é preciso olhar para a situação e decidir: vou mudar, vou
foi a oração e o jejum. São duas coisas, duas armas que não podem faltar na vida do cristão. Porque o jejum faz com que a pessoa ela fica mais sensível à voz de Deus. Porque a nossa carne, se nós não jejuarmos, ela vai ficando alimentada e ela passa a se tornar um leão dentro de nós. Porque é uma luta terrível, irmãos. É a nossa luta contra a carne. É a nossa luta contra o nosso próprio eu. Tem momentos que eu chego diante de Deus e falo: Senhor, eu não dou conta mais. Senhor, as minhas forças estão se acabando, eu estou sem força. É nesta hora que eu tenho que olhar para mim e começar a me examinar e começar a olhar para dentro de mim e começar a fazer uma análise. Será que o problema está em Deus ou está em nós? Porque Deus ele não muda. Porque na medida que você busca a Deus, Deus ele aproxima de você. Porque quando você passa a orar menos, quando você passa a jejuar menos, você passa a alimentar a carne. E quanto mais você alimenta a carne, mais o pecado ele começa a reinar. E quanto mais o pecado ele começa a reinar na nossa vida, mais nós nos distanciamos de Deus. Porque só tem uma coisa que separa o homem de Deus: é o pecado. O pecado fez com que Adão e Eva fossem expulsos do paraíso. Porque enquanto Adão e Eva ouviu a voz de Deus, eles iam bem, estavam no paraíso. Mas o dia que eles ouviram a voz do diabo, eles se arrebentaram. E se tem uma coisa que destrói a nossa vida, é o pecado. Se tem uma coisa que deixa o homem abatido, é o pecado. E quanto mais você ora, quanto mais você jejua, mais você fica forte espiritualmente, mas você tem forças para prosseguir. Porque aquela força que Neemias tinha para reconstruir os muros de Jerusalém, essa força não vinha do braço, não estava na força do braço, estava no posicionamento. Porque nós temos a liberdade de escolher para nós se nós vamos ser um vencedor ou um perdedor. Deus nos dá essa liberdade. E onde está a receita para eu ser um vencedor? Está aqui na palavra de Deus. Quando você começa a entrar na obediência da palavra, mesmo que seja difícil, mas quando você crê na sua oração, você passa a ser forte. Mas não é apenas você orar e jejuar, é preciso você agir. Porque Neemias não só apenas jejuou e orou, Neemias agiu. Porque o que era possível aos olhos dele, Neemias lutou com todas as forças. O que é possível a nossos olhos, nós temos que lutar, irmão. Nós temos que partir para cima. Porque quando as nossas forças começam a acabar, aí o Senhor Jesus vem e renova as nossas forças. Mas você tem que aprender a confiar em Deus. Porque quando você está passando por uma situação e essa situação está te
viam aqueles muros destruídos. E o conflito era tão grande, a pressão era tão grande em cima de Neemias, que Neemias estava edificando os muros, e a Bíblia vai dizer que os trabalhadores estavam com a mão fazendo a obra, mas a outra estava na espada, porque os inimigos podiam atacar a qualquer momento. Assim é a vida do crente. Ele está fazendo a obra, mas eles têm que estar percebidos na palavra de Deus, porque o inimigo das nossas almas, o adversário das nossas almas, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas quando você está com a sua vida no altar, você sabe que você vai vencer, porque aquele que confia no Senhor é mais do que vencedor, porque Deus, Ele nos fortalece, Deus, Ele nos dá estratégia. A Bíblia diz que o profeta Elias, quando ele viu que o altar estava rachado e o povo estava se corrompendo, quando ele viu que aquele povo estava adorando o Deus Baal, ele olhou para aquela situação, ele se revoltou e orou a Deus e falou: não aceito essa situação. E ele confronta os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azerá, porque quem tem a vida no altar, ela não tem medo de desafios, irmãos. E ele falou, ele fez um desafio e falou: até quando vocês ficarão divididos entre o Deus verdadeiro e o Deus Baal? Porque as pessoas falam, a voz do povo é a voz de Deus, e é uma grande mentira, porque se a voz do povo fosse a voz de Deus, Baal teria vencido. E a Bíblia vai dizer que ali os profetas de Baal começam a clamar e nada acontecia, começa a se cortar e nada acontecia. Mas quando Elias clama o nome do Senhor, desceu fogo do céu, e ali foi destruído todos aqueles profetas, foi destruído todo aquele altar de Baal, porque nada pode substituir a presença de Deus, porque às vezes o altar de Baal pode até nos agradar, mas nós temos que escolher o caminho certo, e todos nós sabemos o caminho certo, porque só vai para o inferno quem quer, e só vai para o céu também quem quer, porque Deus não interfere nas nossas decisões, mas é preciso nós olharmos para a situação e dizer: eu não aceito, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu vou jejuar, e Deus vai me dar estratégias para mudar essa situação, para edificar, reconstruir a minha vida. Porque às vezes, quando a pessoa tem um familiar que está sendo escravizada pelos vícios, às vezes a pessoa olha e bate de frente com aquela pessoa, mas quando a pessoa é uma pessoa de oração, ela vai para os pés do Senhor e fala: Senhor, eu não aceito esta vida de derrota, eu não aceito esta pessoa continuar desta maneira, eu vou orar, vou jejuar. Porque às vezes, quando alguém fala que tem uma pessoa que está passando por dificuldade, às vezes a pessoa fala: irmão, vamos orar por ele, vamos jejuar por ele.
vezes a pessoa ela precisa apenas de uma palavra amiga. Às vezes a pessoa ela precisa de uma ajuda até mesmo financeira. Mas às vezes o orgulho faz com que a pessoa ela pensa apenas em orar, e a oração sem ação ela não serve de nada. Da mesma forma nós agimos sem a oração, porque quando Neemias ficou sabendo que os muros de Jerusalém estavam destruídos, ele não partiu para cima na força do braço, porque ele sabia das limitações. Porque eu não posso agir de qualquer maneira. Eu não posso olhar para a sua situação e tentar resolver da minha maneira, porque eu sei que eu sou limitado. Mas quando você coloca aquela situação na presença de Deus, quando você pega o seu problema e coloca diante de Deus, Deus resolve do jeito dele. Quando você coloca a sua vida diante do altar, diante da presença de Deus, pode ter certeza que Ele cuida, pode ter certeza que está em boas mãos. Quando você olhar para o seu problema, o problema é grande, é difícil de resolver, mas eu confio no Deus possível. Neemias viu aqueles muros destruídos. Eu imagino Neemias olhando com os olhos humanos e dizendo: eu sou incapaz, mas eu tenho um Deus que é capaz. E não subestime, irmãos, uma pessoa de oração, porque às vezes aquela pessoa não pode, mas o Deus dela pode. Aleluia. Você é limitado, mas o seu Deus é um Deus ilimitado. O nosso Deus, irmãos, Ele não tem limite, porque os planos do homem podem ser frustrados, mas os planos de Deus, Ele permanece para sempre. Os planos de Deus não podem ser frustrados, porque a vontade de Deus, ela é santa, perfeita e agradável. E às vezes a vontade de Deus, às vezes ela é contrária à nossa vontade. Mas nós devemos aprender a confiar em Deus, a confiar que o problema agora está nas mãos de Deus. Porque quando o problema está nas nossas mãos, irmão, e quando o problema está conosco, nós procuramos soluções em A, soluções em B, e nada acontece. Porque de maneira alguma Neemias conseguiria reconstruir aqueles muros. E quanto mais nós estamos no propósito de Deus, mas vai se levantar pessoas para nos enviar mensagens negativas. Mas nós temos a decisão de escolher qual das duas vozes nós vamos ouvir. E quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus, Ele não só apenas melhora a sua vida, mas Deus, Ele transforma e muda as nossas vidas. Porque quanto mais eu olho para a minha vida, mais eu vejo quanto eu preciso de Deus. E quanto mais eu vejo que eu preciso de Deus, mas eu sei que eu preciso mudar. Mas eu sei que eu não irei muito longe se não for a presença de Deus na minha vida. Se não fosse a presença de Deus na minha vida, se não fosse a presença de Deus na sua vida, irmão, você já teria desistido. Porque o que nos traz para a presença de Deus é o Espírito Santo. E não deixe, irmão, essa chama de Deus se apagar. Não aceite viver de qualquer maneira. Aprenda a examinar a tua vida e colocar tudo nas mãos de Deus. Mas uma coisa é certa: você tem que fazer o possível. O impossível deixa que Deus faz. Mas aprenda a confiar em Deus e a confiar na sua oração. Porque você orando, jejuando e agindo,
Deus ele vai realizar os teus sonhos, porque os sonhos de Neemias foram realizados, porque os sonhos de Neemias, os planos de Neemias estavam conectados aos planos de Deus. Então, coloque os seus planos na presença de Deus, porque quando você coloca os seus planos na presença de Deus, Deus ele vai agir da maneira dele, Deus ele vai realizar da forma dele, porque a vontade dele é santa, perfeita e agradável. Eu quero estar aqui já devolvendo para o pastor Cleiton, e desde já eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui trazendo a palavra de Deus. Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês, e foi entregue nesta noite.